Dando início, então, ao painel 1, que terá como tema a relação bilateral Brasil-China, contexto atual da China, economia, política e geopolítica. O painel visa introduzir de forma abrangente os principais aspectos da relação bilateral, com foco no contexto atual de transformações na China e as possíveis oportunidades para o Brasil. Convidamos para compor a mesa o moderador José Leandro Borges, vice-presidente do CEBC e diretor do Bradesco. Convidamos também os palestrantes Fabiana Datri, economista, coordenadora do Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos do Bradesco e diretora de Economia do CEBC. Embaixador Marcos Caramuru, integrante do Conselho Internacional do SEBRE, membro do Conselho Consultivo do CEBC e embaixador do Brasil na China entre 2016 e 2018. Renato Baumann, subsecretário para Investimentos Estrangeiros da Secretaria Executiva da CAMEX e membro do Comitê Consultivo do CEBC. Passamos então a palavra ao moderador José Leandro Borges. Bom dia. Alô? Sim. Bom dia a todos os senhores e senhoras participantes. Nós vamos começar esse painel da relação bilateral Brasil-China. Nós só vamos abrir para perguntas caso o tempo permita. Nós estamos um pouco atrasados no tempo, mas em sobrando um espaço estaremos abrindo para perguntas. Tá? Nós vamos começar aqui pela sequência, primeiro pelas mulheres, começar pela nossa economista Fabiana Datri e depois nós seguimos a sequência aqui, como está sentado. Obrigado. Bom dia. Vou aproveitar da sorte de ser a primeira, porque talvez alguns temas comecem a ficar repetitivos, e só para antecipar, eu, como economista não só do Bradesco, mas do CEBC, vou fazer minha apresentação principalmente focada em que ritmo que está a economia chinesa, e aqui a provocação já do título, uma desaceleração ainda não interrompida. E aí, dito isso, como já tratamos neste dia e vivemos todos os dias, não só a China, mas o mundo hoje presencia o maior momento de incertezas. Esse é um indicador que se coletam diversas informações relacionadas à política, não só econômica, mas política em geral, e aqui aparece o movimento da China marcado, ali datado com o período em que as tensões, as discussões entre China e Estados Unidos se acentuam e tomam uma nova proporção. Então, é nesse contexto que devemos entender hoje alguns indicadores chineses. Aqui eu destaco os indicadores tradicionais, né? A China é a fábrica do mundo e olhar o desempenho da produção industrial nos chama a atenção. Hoje a China apresenta o menor crescimento da produção industrial da história recente. E quando abrimos o dado, é interessante notar que, a despeito dessa linha vermelha do gráfico à direita de vocês, que é a produção extrativa, basicamente de mineração, a linha azul é a indústria em si. E hoje ela tem uma taxa de crescimento de 4,5%. Então, essa é a primeira informação que nós temos que ter em mente em relação ao desempenho da atividade econômica. Quando olhamos o perfil dos investimentos, também é notável. A linha azul escura são os investimentos em infraestrutura, e que não vem reagindo a despeito dos esforços do governo chinês em reacelerar os investimentos em infraestrutura. A linha cinza são os investimentos no setor imobiliário, e esses seguem firmes, e o investimento na indústria também acompanha as tensões globais e que fazem com que os investimentos hoje apresentem uma taxa de crescimento bem mais moderada. E quando olhamos o passado recente, o comportamento dos investimentos muda drasticamente nos últimos anos. E quando abrimos os indicadores de exportação, nessa madrugada foram divulgados os dados de agosto, esses dados são atualizados até julho, mas a história não muda, a linha cinza que vale a pena ser destacada, que são as exportações para os Estados Unidos, que já vem para um patamar mais baixo. As demais regiões do globo continuam apresentando um desempenho bem mais favorável,
As exportações, inclusive para a Ásia, vêm acelerando, mas perde-se o mercado americano, que responde a alguma coisa próxima a 20%, 25% das exportações chinesas. E o ciclo do setor imobiliário, que, se vocês forem lembrar há 2 gráficos atrás, parece firme, mas eu tenho chamado a atenção esse indicador, que é a linha vermelha, que são vendas de terras. Isso é antecedente do que vai ser lançado. Vejam que não é uma correlação perfeita, mas, historicamente, os lançamentos de imóveis residenciais na China têm uma correlação muito grande com as terras que são leiloadas, concedidas para que os empreendimentos sejam lançados, e venda de terra apresenta uma queda no ano em torno de 35%. E o mercado de trabalho é uma variação ainda limitada, mas há, sim, um aumento da taxa de desemprego urbano. Bem, diante desses indicadores, nos cabe uma pergunta. Há razões para nos preocuparmos com a economia chinesa? Diferentemente de anos atrás, em que alguns dados da China saíam diferentemente do esperado, e nós observávamos análises de que a China ia quebrar, acabar, análises quase de pânico. Nesse momento, há uma serenidade quando se acompanha os indicadores econômicos da China, mas, listando alguns elementos, alguns fatores, há razões, sim, para nos preocuparmos ou, no mínimo, contextualizarmos a situação chinesa nesse momento. É a questão que todo mundo conhece e que eleva o nível de incerteza da condução da política econômica, que são as tensões entre Estados Unidos e China, né? Guerra comercial é um jeito simples e quase um headline para eventos que vão muito além das tensões, não só comerciais. Há uma desaceleração não interrompida e ela vai se espraiando desde o início de 2018. Para quem acompanha de perto, há uma desaceleração induzida pelo próprio governo chinês, num processo de desalavancar a economia, de ajustar, de colocar novos padrões ao crescimento, em aceitar um crescimento mais moderado em favor da sustentabilidade, em favor da distribuição de renda, em favor dos controles financeiros, mas essa desaceleração, até então induzida e controlada, ela toma um choque adicional que vem das tensões com os Estados Unidos. Compras de equipamentos, que são um bom indicador do que vai acontecer com o investimento no futuro, tem queda. Como eu já apontei, o que acontece hoje no setor imobiliário em termos de vendas de terras, a produção industrial numa taxa de crescimento muito baixa e sinais ainda iniciais e discretos de um aumento da taxa de desemprego. Há outras preocupações em jogo, e isso revela, por exemplo, por que o governo chinês tem conduzido a desaceleração da moeda chinesa muito em linha com o sugerido pelo mercado, porque movimentos além do sugerido pelo mercado poderiam levar a uma preocupação adicional de saída de recursos, como nós observamos em 2015 e 2016. A questão de como as empresas vão se colocar no mundo se essas tarifas forem mais permanentes do que temporárias, ou seja, empresas sairão da China, reavaliarão seus investimentos, empresas chinesas sairão da China para produzir em outros territórios. Há sinais ainda muito iniciais e incipientes desses movimentos, mas há empresas que declaram que hoje estão reorganizando suas plantas. Não só, e aí daqui a pouco eu vou chegar nesse ponto, não só a China desacelera, mas o efeito das tensões comerciais leva a uma desaceleração da economia mundial. Os indicadores já apontam para uma perda significativa e se fala já de uma recessão global de maneira concretizada. Então, não só o mercado americano, mas o mercado mundial meio que retroalimentando toda essa nova dinâmica, traz desafios adicionais, não só a China, mas o mercado global em termos de exportações. Tem um ponto adicional que nós já mencionamos, e à tarde teremos um painel só para discutir a questão de alimentação, mas é fato que haverá uma pressão adicional em termos de preços de alimentos na cadeia de proteína, em especial de suínos na China, por conta da peste suína, uma doença que não foi, que acaba sendo um choque, mas que gera uma pressão para a inflação de alimentos, que deve ser observada ao longo dos próximos trimestres, que é mais uma preocupação
preocupação adicional para a condução da política econômica. E eu destacaria esse último elemento como um ponto de maior amadurecimento das discussões entre China e que há, sim, debates dentro das grandes lideranças do país em que o que se deve priorizar no momento desse? Estímulos de curto prazo para retroalimentar uma economia, como foi feito em outros momentos, ou seja, estímulos de curto prazo a um custo elevado em termos de alavancagem do país, ou interpretar e aproveitar do contexto econômico e político para aceitar um crescimento mais moderado, suavizar e, portanto, controlar os estímulos. E as mensagens oficiais do governo têm ido nessa direção, de calibrar os estímulos, não só monetários, mas fiscais e creditícios, conforme a necessidade, e não estímulos maciços, como recentemente o governo, em seus documentos, declarou que o setor imobiliário não vai ser usado como estímulo à demanda. O setor imobiliário é voltado ao setor residencial, às pessoas que querem ter uma casa para morar e não para especulação. E esse amadurecimento nas discussões certamente leva a um crescimento mais moderado quando se tomam estímulos mais prudentes diante da alavancagem acumulada nos últimos anos. E essa pode ser uma interpretação também, eu não tenho resposta, porque que hoje há um pânico menor em relação à China. A desaceleração ela é muito mais sustentável. A moderação do crescimento é acompanhada de elementos que garantem o crescimento sustentável e não dão um fôlego por um trimestre e depois trazem uma conta muito grande no futuro. Não, modera-se o crescimento, aproveita-se, por exemplo, quem está de perto acompanhando sabe que a China mudou seu mecanismo de formação de taxa de juros, moderniza seus mecanismos de transmissão de política econômica, mas não faz aquele investimento maciço como foi feito em outros momentos, né? Então, esse amadurecimento da discussão ele é muito positivo, mas ele traz um crescimento um pouco mais baixo. E é nesse cenário que não só as minhas previsões, mas da grande parte dos analistas têm apontado. A moderação ela continua suavizada se as tensões entre Estados Unidos e China são encaminhadas de maneira responsável e construtiva, e aí um crescimento levemente abaixo de 6% poderia ser observado ano que vem. Mas caso as discussões não cheguem a uma conclusão construtiva, isso não traria só o prejuízo para a China, mas aqui a gente está tratando da China, o crescimento seria mais próximo a 5%. Apenas uma referência para termos a sensibilidade do impacto de uma não decisão de se trabalhar com uma incerteza muito grande em relação à China. O ponto é que, da onde começa, talvez seja mais fácil datar que a discussão, as tensões e a incerteza começam unilateralmente pelo lado dos Estados Unidos, mas o fato é que discutir quem começa não traz a resposta de onde termina, né? E os choques começaram a se acentuar de incerteza. A economia europeia é a primeira que sente no ano passado, depois a China e toda a Ásia começa a sentir, e os indicadores mais recentes mostram que, inclusive, os Estados Unidos começam a sentir os efeitos dessas incertezas e tensões sobre a atividade econômica. Esse é um indicador que nós gostamos de acompanhar, que são vendas de máquinas no mundo, uma grande referência para investimento, ou seja, as tensões comerciais não só afetam o comércio em si, mas afetam as decisões de investimento que parecem paralisadas, não só na China, mas no mundo todo se paralisam. E aqui dá para perceber que a desaceleração é menos intensa na América Latina, que é a linha azul mais clara, que é onde estamos, e que aqui é uma senha de que poderemos ter uma onda de investimento na contramão do que se observa no restante do mundo. Os exercícios para olhar à frente são 3. Essa linha azul mais escura, esses são contas do nosso departamento econômico. Ele aponta para uma resolução das tensões comerciais, hoje que parecem menos prováveis, e a economia global, que hoje cresce ao redor de 3%, voltaria para um crescimento mais próximo de 3,5%. E tem 2 linhas que nos parecem mais prováveis. A linha vermelha é com a qual trabalhamos, que a economia mundial vem para uma desaceleração, crescimento abaixo de 3%. Segundo o FMI,
um crescimento entre 2,5% e 3% já é considerado uma recessão global, ou seja, estamos indo para uma recessão mundial. E a linha cinza é uma intensificação das tensões e que se espalham além de China e Estados Unidos, e você tem uma desordem mais intensificada, e aí o crescimento mundial viria para taxas mais próximas de 2,5% ou abaixo disso, para uma recuperação em seguida, né? E é nesse contexto que nós temos que olhar o Brasil. Normalmente olhamos o indicador de abertura comercial, e o Brasil é, sim, um dos países mais fechados no mundo, e essa é uma agenda que muito há a se trabalhar nos próximos anos, mas é fato que o Brasil se correlaciona com os movimentos globais. A linha vermelha é o crescimento do mundo, a gente pega o indicador da OCDE como uma referência, e a linha cinza é o nosso PIB, o PIB brasileiro. Tirando o nosso período recente, em que o problema é doméstico, ali entre 2015 e 2016, 2017, é visível que os nossos ciclos são correlacionados com os ciclos globais, não só porque exportamos, não tanto quanto poderíamos ou gostaríamos, mas sim estamos conectados às exportações e importações mundiais. Mas um fato também que pouco se coloca é que o Brasil tem muitas multinacionais, o capital estrangeiro circula em longa data aqui no Brasil, e decisões globais afetam também decisões nacionais. E o ciclo recente mostra que o crescimento brasileiro tem uma tendência de baixa, vinda também do cenário externo, né? Recentemente, nós revisamos a nossa projeção do PIB brasileiro para 2020, hoje em 1,9%, ou seja, a nossa expectativa é que o Brasil cresça 1,9% o ano que vem, e parte da revisão baixista ela é atribuída a esse movimento global. Ou seja, esse panorama que nós vamos pensar numa relação não só estratégica entre Brasil e China, mas uma relação pragmática, né? Nesse contexto de tensão comercial, de eventual tendência de aumento ao protecionismo, de relações bilaterais se intensificando e não relações multilaterais, em que o Brasil busca fontes de crescimento, alternativas para a sua retomada. A China vem numa toada de se reposicionar depois desse choque que veio das tensões comerciais. Ou seja, é um novo contexto, muito mais incerto, mas que relações não só estratégicas, mas pragmáticas têm que ser colocadas. E aqui nós vamos gastar o resto do dia pensando nessas relações. Muitas delas são amadurecimento do que já acontece, como agronegócio, como infraestrutura, como energia, como mercado potenciais. Mas aqui eu vou trazer 3 telas em que nós usamos essas informações para analisar o cenário brasileiro de médio e longo prazo, e me parece que encaixar a China, replugar ou fazer um upgrade do nosso plug com China faria todo sentido nesses desafios de se repensar o Brasil, de aproveitar da experiência e abrir novas portas no momento em que a China reabre novas portas ou aumenta as portas que já existiam. Eventualmente, se a casa já tem muitas portas, janelas se abrem, né? Aqui uma reflexão com várias ressalvas sobre esse indicador, que é o Doing Business, do Banco Mundial. Ele pode ter N crítica, mas ele é uma referência, uma bússola de como se faz negócios no mundo. O Brasil está na posição 109, e essa é uma das agendas do governo em recolocar o Brasil como um local competitivo de fazer negócios. A provocação é olhar a China, que está lá na posição 46, né? Que boas práticas as empresas brasileiras podem extrair da relação com as empresas chinesas em termos de negócios, né? O que de fato na China é mais fácil e que nós poderíamos aprender? Aqui apenas uma reflexão. Esse indicador é composto por várias questões, como tributárias, que é uma agenda que tem sido endereçada, questões macroeconômicas, de estabilidade. A China vem amadurecendo o tratamento da sua economia, é fácil de fazer negócios, abertura comercial, não só para comércio de bens, mas investimentos. E por que não ter a China? Raras são as vezes em que se faz paralelos de ambientes de negócios e que a China não está em primeiro lugar, mas está bem mais à frente do Brasil como referência. Então, no nosso dia a dia de lidar com o chinês, como que essas boas práticas poderiam ser incorporadas? A outra questão de inovação, aqui só a reflexão da população chinesa de robôs, né? A referência, o Brasil está lá em 18º. O que de sinergia? Robô é
apenas, talvez, a forma mais lúdica de dizer quanto a China está à frente, não só do Brasil, mas do mundo, em termos de inovação e tecnologia e de reposicionamento. Não é só a maior população de robôs, não é só a fábrica do mundo, mas é a fábrica robotizada do mundo como referência de intercâmbio de relações. Não tem como negar esse intercâmbio tecnológico que pode acontecer de diversas formas. E aqui, o que já foi mencionado e será mencionado mais algumas vezes ao longo do dia, a parceria quase óbvia, quase dada, em termos de concessões e privatizações, os projetos aqui datados para este o ano que vem e 2021 para serem leiloados. O grosso dos projetos é para o final do ano que vem, ou seja, as empresas começam a fazer seu dever de casa neste momento, junto, em parceria com o Ministério de Infraestrutura e outros entes que cuidam dessa agenda, e aqui a parceria quase óbvia não custa ser relembrada. Bem, eu termino por aqui. Essa o pontapé inicial da nossa conversa, de ter o panorama não só da desaceleração chinesa, que é forte, que é notável, que não foi interrompida, para uma desaceleração global na qual o Brasil está inserido, num momento em que tem que não só reabrir portas, ampliar portas e, eventualmente, novas janelas de observação. E a China está aí, já é um parceiro de longa data, que a gente conhece bem, mas não custa lembrar de outras janelas que podem se abrir. Obrigada. Muito obrigado, Fabiana. Nós vamos passar a palavra agora ao embaixador Marcos Caramuru. Por favor, o púlpito é do senhor. Bom dia a todos, satisfação estar aqui. Em primeiro lugar, queria cumprimentar o CABC pelos seus 15 anos. Os Augusto não está aqui, mas, enfim, depois eu cumprimento pessoalmente. Cumprimentar o embaixador Ian Amin. Realmente uma honra tê-lo assistindo aqui essas apresentações. E começar dizendo o seguinte: no esforço de cooperação entre o CABC e o SEBRE, né, junto com a documentação, circulou esse pequeno livreto, que é um estudo feito por mim mesmo sobre o estado das relações bilaterais Brasil-China, e com uma colaboração da Clarissa Lins e do Guilherme Ferreira, que fizeram um estudo sobre o One Belt, One Road. Eu vou fazer a minha breve apresentação aqui, muito baseado nessa apresentação, e o estudo vai muito além do que eu possa fazer aqui. Desses 15 minutos que me foram dados, então, eu acho que eu vou dedicar um pouco 5 minutos ao passado, porque é sempre importante olhar o passado, 5 minutos ao presente, 5 minutos ao futuro, né, se eu consigo o equilíbrio correto. Bom, quando olhamos o passado, eu acho que há 3 datas relevantes para olhar o contexto das relações com a China. O estabelecimento das relações, em 1974, a parceria estratégica, em 1993, depois 2009. 2009 foi o ano em que a China se tornou o primeiro parceiro comercial do Brasil, e foi em 2008, 2009 que a China começou a ascensão em matéria de investimentos externos. Na esteira da crise de 2008, 2009 também vale lembrar, foi o ano em que a China se tornou a 3ª maior economia mundial e ultrapassou a Alemanha e se tornou a 3ª maior economia mundial. Eu acho que houve muita expectativa em 93, porque em 93 era um período em que a China estava começando a ver o resultado das suas transformações iniciadas em 79, o Brasil estabilizava a economia, e a parceria estratégica, a primeira feita pela China com qualquer outro país no mundo, muito mais tarde que isso, vieram os outros países com parcerias estratégicas, tinha ali a expectativa de que os 2 países, num bom momento, se juntavam e juntavam expectativas sobre o que poderiam fazer juntos, sobretudo em matéria de ciência e tecnologia, inovação e preparar o futuro. Com o tempo, a China tomou um rumo muito mais acelerado que o brasileiro, nós acabamos tendo desafios mais complexos, avançou muito, né? Transformou-se depois, passou o Japão, transformou-se na 2ª maior economia mundial. O Brasil, e bem ou mal, essas expectativas que nós tínhamos, aquela parceria inicial, foram substituídas com uma certa intensidade na área econômica. E aí eu passo a minha segunda parte, que é o presente. As relações bilaterais têm, efetivamente, um aspecto estratégico. O Brasil fornece 70% das importações chinesas de soja, e isso é essencial para o preparo da ração animal na China.
a China controla a CPFL. Basta dizer isso para mencionar que, em vários pontos, existem aspectos muito estratégicos na relação e aspectos que nos vinculam de uma forma estratégica. Outra característica da relação é que é uma relação muito dinâmica. Se nós olharmos, sobretudo, o comportamento das empresas em relação no contexto Brasil-China, nós vamos ver esse dinamismo. As empresas chinesas, como a State Grid, a Three Gorges, que hoje tem 50% dos ativos que tem no exterior, estão no Brasil, mas também muitas empresas brasileiras. A Petrobras começou comprando petróleo refinado, hoje tem uma parceria intensa com as várias empresas chinesas na área de petróleo, tem todo um relacionamento com as refinarias independentes, tem toda uma discussão de engenharia com os que fabricam as bases, né, para exploração do petróleo no mar. Nós temos a Vale, não é, que também começou como uma simples exportadora de petróleo, hoje controla terminais portuários, faz um processo de aglomeração de minério de ferro na China. Nós temos experiências no setor financeiro totalmente inovadoras, como com o BBA, por exemplo, que é um banco que é uma joint venture entre os dois países, em que a gestão é brasileira. Temos a experiência que foi mencionada pelo André de manhã, que envolve uma triangulação de países, Brasil, China, Alemanha, com a Siemens. Enfim, de todos os pontos de vista, tanto para as empresas brasileiras quanto para as empresas chinesas, essa é uma relação que evolui permanentemente e que tem um dinamismo próprio, e basta ver agora, na área de tecnologia digital, empresas como a Didi vindo para o Brasil. Isso mostra que a relação está sempre se adaptando a uma nova realidade. Como olhar o futuro, né? A melhor expectativa, e aí a terceira parte da minha brevíssima apresentação aqui, como olhar o futuro? Acho que a melhor expectativa que nós temos é que o Brasil volte a crescer, recupere o crescimento de uma forma sustentada, se integre de uma forma mais de melhor qualidade às cadeias produtivas globais, e a China, as previsões do Fundo Monetário, muito em linha com o que foi mencionado aqui pela Fabiana, falam, no ano 2024, 2025, vai atingir uma taxa de crescimento sustentada em torno de 5,4%, 5,5%, e isso vai prevalecer por muito tempo. Claro que os desafios da controvérsia com os Estados Unidos e os desafios da própria realidade chinesa podem mudar essa realidade no curto prazo ou antecipar alguns eventos futuros, mas a expectativa é de que durante muito tempo isso aconteça. A China ainda tem 500 milhões de pessoas a absorver o mercado do consumo nos próximos 5 a 10 anos, que vão ser urbanizadas. Portanto, a expectativa é que as duas economias ofereçam um cenário em que o que nós temos agora, que é a exportação expressiva de commodities brasileiras para a China, um volume expressivo de investimentos chineses em infraestrutura, se sustente e que se mantenha naturalmente no contexto da relação. A questão é como enfrentar as questões novas, né? Como lidar com as questões novas. Eu acho que há, primeiro, as questões de curtíssimo prazo, que é inevitável tocá-las no próprio curto prazo. Uma delas é a questão da clearing de moedas e como é que nós vamos operar com as moedas locais. Agora mesmo estava falando com o Sérgio, que foi do Banco do Brasil, está ali, ele, dizendo que a China tem 25 acordos de clearing de moedas no mundo e que, de alguma forma, nós estamos atrasados em relação a outros acordos que a China já desenvolveu. E a própria maneira de montar como nós vamos captar poupança chinesa, seja pela emissão de Panda Bond, seja com alguma forma de associação mais clara. Esses são temas que estão na pauta já há algum tempo. O próprio One Belt, One Road, o próprio Belt and Road Initiative, como é que nós vamos contextualizá-la no mais longo prazo, é algo que nós temos que, de alguma forma, pensar sobre isso e resolver mais diretamente. Agora, o grande desafio é um desafio que já foi mencionado aqui muitas vezes nas intervenções iniciais. É que, outra vez, a China, já tendo construído a sua infraestrutura básica de rodovias, ferrovias, aeroportos, agora já avançou muito na construção da infraestrutura do futuro,
a infraestrutura digital, a infraestrutura que vai levar o país a patamares mais elevados de desenvolvimento e interação com o mundo moderno. No trabalho aqui, eu menciono 3 setores que eu acho que são setores que me chamam mais atenção em termos de avanços chineses mais recentes. O primeiro é a própria questão da tecnologia digital, propriamente dita. Há um grupo na China que chama-se Hurun, que avalia normalmente grandes fortunas e algumas empresas mais avançadas tecnologicamente, diz que a China hoje já tem 202 unicórnios. A McKinsey, que faz pesquisas nessa área, quer dizer, empresas de tecnologia digital envolve um valor superior a $1 bilhão, né? A McKinsey, que faz uma avaliação mais conservadora disso, ainda assim diz que 1 em cada 3 unicórnios na China, no mundo estão na China. Dos que nascem, 1 em cada 3 estão na China. E há fatores muito variados que fazem com que a China evolua muito rapidamente em tecnologia digital. Primeiro, uma imensa competição entre as empresas, muita cópia entre as empresas precisam rapidamente consolidar o seu negócio, materializar o seu negócio, porque senão serão copiadas. Segundo, a própria falta de discussão sobre a questão da privacidade, que a China encara de uma forma diferente do que se encara no Ocidente, e faz com que as empresas possam se verticalizar muito rapidamente e ir desde a oferta de serviços, a oferta de financiamento, enfim, o processo de verticalização é muito profundo. Terceiro, a própria capacidade chinesa de se adaptar à modernidade, né? Quem vive numa economia que cresce a 10%, cresceu a 10% ao ano por muito tempo, e hoje cresce em torno de 100% ao ano, está sempre se modificando, está perdendo as suas referências a todo momento, e tem uma capacidade de se adaptar ao moderno e às inovações muito superior a quem vive em economias em que o crescimento é mais lento. Tudo isso é inevitável. E eu acho que o Ocidente terá que conviver com a ideia de que a China irá adiante e vai conseguir, pelas próprias características da sua população, da sua cultura, do que produziu até o momento, irá adiante com maior velocidade. E é inútil o Ocidente tentar ou parar esse processo ou tentar achar que o Ocidente pode copiar esse processo. O Ocidente terá os seus valores a discutir, terá as suas questões a discutir e tem que encarar essa realidade de uma forma natural. A China também tem processos que são diferentes dos nossos. Por exemplo, a questão das fintechs, né? Criaram-se na China 3.000 fintechs, né? Empresas de financiamento P2P, 3.000 fintechs que não tinham nenhum tipo de regulação. Depois de algum momento, elas foram reduzidas a 800. E agora o Banco Central acabou de lançar a ideia de que um plano de 3 anos para fintechs. Ou seja, o modelo de desenvolvimento da China, diferentemente dos modelos ocidentais, é um modelo que convive naturalmente com a criação sem regulação. O Ocidente sim ficou obcecado pela ideia de regulamentar, de avaliar os riscos. A China não tem medo de gerar algum caos econômico numa certa realidade e depois, então, vir a regulamentar, deixar que a economia produza o seu próprio resultado. Isso o Ocidente não vai conseguir nem controlar, nem vai conseguir repetir, porque é uma característica da própria realidade chinesa e que serve bem à economia chinesa. Ou seja, são fatores com os quais o Ocidente terá que conviver. Segundo, que é o tema que eu menciono no trabalho, é a questão da inteligência artificial, né? A China fez um plano em 2017 para que, até 2030, sejam investidos 4 trilhões de renminbis em inteligência artificial e que, com isso, ela consiga, em 2030, ter uma economia nessa área de inteligência artificial de 11 trilhões de renminbis. Há um instituto da Universidade de Tsinghua, em Beijing, que diz que das empresas de inteligência artificial, a China hoje teria 1.011 empresas de inteligência artificial contra 2028 nos Estados Unidos. Ou seja, a China está crescendo muito rapidamente e fazendo operações novas e muito criativas e muito diferenciadas. Por exemplo, a Baidu trabalha com a Tesla, não é? na questão dos carros que vão reconhecer a voz e vão poder incorporar em tecnologias modernas. A Tencent, essa empresa do WeChat, dos vários joguinhos, né, trabalha com a província de Hebei, na medicina, na modernização da medicina, incorporação da inteligência artificial.
Há outros esforços nessa área e há várias novas novidades na China que estão aparecendo a todo momento, como, por exemplo, agora a ideia de ter centros tecnológicos voltados para Big Data. Há um sendo criado em Wuxi e o outro já em Guiyang, se não me engano, mas, enfim. O fato é que a China avança em áreas, e isso nos remete um pouco ao começo da minha apresentação, ao que nós pensávamos em 93, não é? Mas numa situação em que, em relação ao próprio Ocidente, a China avança numa velocidade extraordinária. Na área de cidades inteligentes, que eu vou só tocar muito rapidamente, o trabalho fala um pouquinho mais sobre isso, mas a China tem o seu primeiro plano desde 2012. Há cerca de 500 cidades chinesas que já estão engajadas no projeto de cidades inteligentes. Há uma cidade como Hangzhou que já tem um sistema de utilização dos Big Data, e de forma que a gestão da cidade de uma forma inteligente já é feita online permanentemente, ou seja, não há uma captação dos dados para depois fazer. Em outras palavras, o que acontece é que nós teremos que lidar com uma China que avança numa velocidade muito elevada, né, nessas novas áreas, inteligência artificial, tecnologia digital e outras, e teremos que nos inserir nesse processo, e a estratégia é uma estratégia que vai ter que envolver as empresas, vai ter que envolver o governo, vai ter que envolver muita criatividade, porque assim as coisas se processarão. Mas, para além disso, eu acho que nós teremos que conviver com uma China que cada vez mais terá uma presença internacional mais forte e que trará à realidade internacional novos projetos e novos valores. Nós todos operamos com valores que vêm, enfim, do iluminismo, possivelmente, ou que vêm do pós-guerra, em termos de formação das democracias e do capitalismo, mas que vêm do pós-guerra em termos de organização internacional. E esses novos valores e essas novas ideias virão no mesmo período em que vai haver alguma falência do multilateralismo. Ou seja, a ideia de que os países se protegiam pela discussão multilateral ou se chegavam a consenso pela discussão multilateral, ela não estará mais presente. O que se apresenta para um país como o nosso, desafios cada vez maiores. Mas eu acho que a intensidade da nossa relação, o contexto de diálogo que nós tivemos, o passado com que nós convivemos, o fato de nós estarmos integrados em foros como o BRICS e outros, e a interação que nós temos no plano das operações econômicas mais conhecidas, já nos permite ter um grau de confiança de que nós poderemos levar esse diálogo com a China de uma maneira produtiva e alcançar os resultados que nós poderíamos alcançar. Os desafios não são pequenos, e eu acho que não é numa conferência como essa que nós vamos conseguir resolver os desafios, mas é preciso, pelo menos, identificá-los. E, ao identificá-los, começar a montar estratégias que podem não produzir recursos no curtíssimo prazo, mas que terão que ser estratégias bem elaboradas, porque é inevitável encarar o futuro com essa perspectiva. Acho que eu fico por aqui. Muito obrigado, embaixador. Excelente apresentação de passado, presente e futuro. Todos os senhores receberam no caderno que foi entregue esse estudo do embaixador que está dentro. Recomendamos a todos a leitura, muito interessante. Mais uma vez, muito obrigado. Passa a palavra ao senhor Renato Baumann. Por favor, o púlpito é do senhor. Bom dia, muito obrigado. Parabéns ao CABC pela organização. Muito obrigado, embaixador, pela gentileza de permanecer. Eu queria começar, eu acho que todos aqui há dois consensos. O primeiro consenso é a enorme dificuldade que me cabe falar de alguma coisa depois dos números da Fabiana e do profundo conhecimento do Caramuru, essa coisa de terceiro. E o segundo consenso é, quando a gente fala de China, eu não consigo imaginar como adjetivar. Como é que você descreve a China em poucas palavras? É impossível. Eu acho que as duas exposições que antecederam e o painel anterior mostram claramente que nós estamos falando de algo que é multifacetado, impossível de esgotar num par de palavras. O que eu vou fazer aqui são, que eu acho que me cabe, algumas provocações vistas do lado de cá do hemisfério. Alguns aspectos relevantes da situação da China
passou a crise fortemente focada, a política fortemente focada em expansão de crédito, um resultado, uma formação excessiva de capacidade produtiva, aumento do grau de endividamento. E é uma economia que tem um enorme desafio em reorientar a sua enorme poupança interna. Poupança disponível, resultado, crescimento acelerado, transição demográfica, influenciada pela política de um filho, provisão para a perda de emprego no processo de transição eventual para uma economia de mercado e concentração de renda. Há uma disponibilidade de recursos significativa, portanto, uma disponibilidade de recursos para investimento visto do lado de cá, né? O conflito com os Estados Unidos, eu diria que tem possivelmente 3 tipos de impacto, né? Impacto negativo sobre a demanda, como já foi explorado aqui. Há um conjunto de impactos positivos que começam a aparecer em alguma análise, que é o estímulo ao próprio desenvolvimento tecnológico. Em situações de adversidade de alguns setores, já começa a haver indicadores de progresso tecnológico como consequência. E, obviamente, um terceiro tipo de impacto, um impacto preocupante, o risco de uma eventual escalada indesejável por todos. E qual é a presença chinesa aqui no Brasil? Todo mundo fala, é o principal mercado, é o principal parceiro, etc. Mas há uma dimensão que me parece muito importante, que é menos ressaltada normalmente, que é o seguinte: em 18 anos, de 2000 a 2018, a participação das exportações e importações chinesas no Brasil, mais ou menos as cifras são as mesmas, passa de 2% para 20% em 18 anos. É um pouco na linha do que o Caramuru explorava. Não é só que é muito importante, é que o ganho de participação em curto período de tempo é notável. E isso, por per se, é um desafio de como lidar com essa nova realidade. Evidentemente, a China é um investidor importante, né? E o investimento chinês tem mudado no Brasil, tem se alterado ao longo do tempo. Inicialmente, se tinha muito mais projetos anunciados do que confirmados, essa relação se alterou, mas continua a ser verdade, em grande medida, se afirmar que boa parte desse investimento é de empresas estatais, na aquisição de ativos já existentes e em setores não tradables, não geradores de divisas. Há um tema aqui importante a ser considerado no desenho do impacto eventual a longo prazo, do tipo de investimento que a gente tem observado até aqui. Que implicações que a gente pode listar para a economia brasileira? Primeiro, no âmbito comercial, né? Há uma crescente sofisticação do consumidor chinês, crescendo a essas taxas todas, a concentração de renda que aumentou de forma significativa começa a reverter nos últimos anos, mas isso implica necessariamente uma alteração de padrão de demanda, né? Implica necessariamente oportunidades para exportações. No entanto, o que se desejaria e seria aparentemente fundamental para um processo sustentável de presença de produtos brasileiros, bens e serviços brasileiros no mercado chinês, é desenvolvimento de marca, né, e produtos mais elaborados. 2 considerações a respeito. Primeiro, as exportações brasileiras para a China, e aqui foi mencionado minério de ferro e soja, por definição, são transações business to business, empresa com empresa. A participação, a presença de produtos, bens e serviços brasileiros no consumidor, indivíduo brasileiro, é muito pequena. No indivíduo chinês, perdão. No indivíduo, produtos e mercados, produtos brasileiros junto ao consumidor, pessoa física chinesa, é marginal, se não irrisória, né? Então, naturalmente, esse é um caminho a ser explorado. Uma segunda dimensão que é menos considerada é que, nos últimos anos, o foco do crescimento da China, quando você olha por províncias, ele se deslocou da costa leste para as províncias do oeste.
Isso significa novos milhões de pessoas com um novo ritmo de crescimento, e é razoável você prever que o padrão de consumo aí seja possivelmente, pelo menos marginalmente, distinto do que era antes. O que significa dizer novas oportunidades. Mesmo que haja uma preocupação, como a Fabiana mostrou, que crescia a 12%, agora é uma economia que cresce a 5%, 6%, mas é a segunda economia do planeta que cresce a 5%, 6%. 6% de crescimento da economia chinesa é um volume de oportunidade de negócio monumental. Portanto, é preciso que haja uma internalização por parte do empresariado brasileiro e do setor público brasileiro em promover a proatividade. Eu comentava no intervalo que havia um dito na década de 70, quando começou o drive exportador brasileiro, se dizia que o Brasil não vende, o Brasil se deixa comprar. Né? Continua a ser verdade 40 anos depois. O Brasil não vende, o Brasil continua permitindo ser comprado. A proatividade do exportador brasileiro ainda é algo que deixa a desejar. E aqui, uma pequena publicidade, se o embaixador me permite, eu entendo, nós recebemos lá no Ministério o pessoal de Macau, e Macau tem todo um fundo e uma iniciativa para facilitar aos exportadores, aos empresários dos países de língua portuguesa, a entrada no mercado continental. Pode ser uma possibilidade a ser explorada. Né? O senhor vice-presidente mencionou a Apex, que é proativa nesse sentido. E nós, na Camex, temos a figura do ombudsman para investimento estrangeiro, não apenas para investidores estrangeiros, mas também para empresas brasileiras que queiram investir no exterior. Primeira dimensão, portanto, comercial. A segunda, de investimentos. Como eu disse, os investimentos chineses aqui continuam sendo muito de empresas estatais, em participação de setores não geradores de divisas e de tipo brownfield, ou seja, de compra, fusões e aquisições, compras de unidades que já existentes. Relativamente pouco em ampliação da capacidade produtiva, que é o que se precisa para tirar a economia do marasmo. E em 2018 e até aqui, 2019, houve uma retração de investimentos chineses, não apenas no Brasil, mas na América Latina de um modo geral. No nosso caso aqui, a gente mais ou menos sabe o que estava por trás. Eu arriscaria dizer que, pensando do ponto de vista de infraestrutura, duas coisas duas luzes acendem. Uma, como já foi mencionado, inclusive pelo vice-presidente, os editais da PPI. Vem um conjunto de editais de grandes projetos de investimento. E eu arriscaria acrescentar uma outra sugestão, que se promover de maneira mais ativa uma aproximação dos países do Mercosul com a Aliança do Pacífico, de forma a se consolidar a perspectiva de projetos de investimento fronteiriços que teriam, muito provavelmente, quase que inevitavelmente, um impacto grande na promoção de complementariedade produtiva e ganho de competitividade nas nossas economias. Tivemos a experiência mal-sucedida de um projeto da ferrovia bioceânica, mas o canal seria algo por aí. Né? Mas, para isso, seria necessário que se internalizasse no Brasil também a importância de se buscar a complementariedade produtiva a nível regional. Um terceiro conjunto de considerações que eu queria fazer é no cenário internacional. E aqui a polarização Estados Unidos-China, obviamente, tem impactos, já houve algum impacto em termos de expansão de venda de alguns produtos brasileiros, como soja, proteína animal, etc. Mas é preocupante, do ponto de vista da diplomacia brasileira, com todo data vênia, sou embaixador, dos senhores embaixadores, né? No sentido de que, historicamente, a diplomacia brasileira, o Brasil sempre foi um global trader, sempre atuou nos diversos segmentos de mercado e sempre evitou a polarização, tomar partido.
o pior dos cenários de um eventual acirramento das relações entre Estados Unidos e China é que sejamos levados a tomar posição de um em relação ao outro, seja em termos comerciais, seja no âmbito de instituições multilaterais, né? Até aqui houve, como eu disse, o impacto positivo, pontual, de curto prazo, de aumento de exportações, mas houve também algum impacto pontual, marginal, que é menos explorado na literatura, ou nas notícias a respeito. E eu me refiro ao seguinte, como eu disse, esse conflito, esse acirramento, tem promovido algum progresso tecnológico na China, como forma de lidar com algumas das barreiras levantadas por parte dos Estados Unidos. E há alguns exemplos. E aqui, nós recebemos recentemente no Ministério da Economia uma empresa na área de energia elétrica, de energia limpa, e o dado é muito impressionante. Em função da escala adotada na China de adoção de energia limpa, particularmente energia solar, e o progresso tecnológico, a placa para energia solar, o custo da placa de energia solar, primeiro que passou de ser não apenas unidirecional, aproveitar a energia que vem do sol, mas também double phase, também a energia que se reflete do chão, né? Segundo, o custo, o preço unitário dessa placa teria caído de algo como $50 para 18 em 4 ou 5 anos. Isso o que é? Isso é reflexo da escala chinesa e isso é reflexo do progresso tecnológico chinês, que tende a se intensificar nesse cenário de conflito. E o que se impõe como necessidade do lado de cá? É internalizar o conhecimento, na linha do que o Karamuro ressaltava, de que coisas importantes estão acontecendo e de que maneira se preparar para maximizar o benefício, a apropriação do benefício que isso possa trazer. E eu termino chamando a atenção para alguns pontos que me parecem sensíveis. Há um tema pendente da discussão sobre o reconhecimento da China como economia de mercado, que é um tema sensível. 43% das medidas antidumping impostas pelo Brasil são a produtos chineses. Essa é uma discussão não resolvida, há toda uma discussão no âmbito do OMC, não é o caso de entrar aqui, mas hanging there, é um tema que continua presente. O Karamuro mencionou o tema do uso das moedas nacionais, que tem a ver com todo o esforço chinês de universalização do renminbi. Também não resolvido, não é o caso de entrar aqui em maiores detalhes técnicos. Mas há uma terceira dimensão, que é o impacto dos acordos preferenciais que a China tem assinado com vários países, particularmente com os países vizinhos geograficamente da China, dado o processo produtivo chinês, que é de complementariedade produtiva com seus vizinhos, que claramente tem tido um impacto negativo sobre a exportação brasileira de manufaturados para a China e para esses países vizinhos. De ser assim, então, seria o caso de se pensar, eventualmente, na possibilidade de se fazer acordo comercial com a China, o que não é uma coisa simples, por razões geopolíticas aqui do Mercosul, não é o caso de entrar em considerações, mas apenas uma nota de rodapé, chamando a atenção para o fato de que, eu fiz um estudo recente, a diferença dos acordos com os outros grandes países do planeta, como Estados Unidos, como União Europeia, etc., em que você tem um processo, um template que é fixo, a experiência da China com os acordos comerciais é de uma flexibilidade notável, é tailor-made. Eu acho que há um argumento forte a se ter em consideração nesse sentido. E, por último, e aqui eu termino, basicamente fazendo referência a algo que foi mencionado tanto pelo vice-presidente como pelo Karamuro, que é a possibilidade de atuação conjunta e idealmente convergente entre Brasil e China no âmbito dos grupos a que ambos pertencem,
Nós vamos ter a cúpula dos BRICS daqui a 2 meses. Há uma oportunidade aí, mas também há o G20 e outros fóruns. E, por último, queria fazer uma referência um pouco provocativa a uma tabela que a Fabiana mostrou, que é o Doing Business. Todo mundo sabe que o Brasil está lá embaixo, nessa tabela. Mas nós vamos ter agora, em meados de outubro, no próximo mês, 10 e 11 de outubro, aqui em São Paulo, o Brasil Investment Forum. E nesta edição nós teremos uma sessão paralela organizada pela OCDE, precisamente para discutir, e espera-se enfatizar, os avanços recentes adotados no Brasil na direção de se criar um ambiente mais favorável, mais amigável aos negócios. Há um conjunto de passos que foram dados e o que se espera é que, nessa oportunidade, haja um efetivo reconhecimento internacional a respeito. Obrigado. Muito obrigado, senhor Renato Bauman. Como nós estamos 5 minutos adiantados, eu acho que nós temos espaço para abrir perguntas para a plateia. Se algum dos senhores desejar fazer uma... Por favor, já temos 2 perguntas aqui. Roberto Teixeira da Costa, estou aqui representando o SEBRE, Centro Brasileiro de Relações Internacionais. Eu tenho uma curiosidade. Sabidamente, os chineses são grandes investidores do exterior. No entanto, desconhece-se a importância da China como investidor no mercado de valores imobiliários. Enquanto sabemos que os asiáticos são grandes investidores nas suas respectivas bolsas, por que os chineses até hoje não se interessaram, que eu saiba, em investir no nosso potencial e rico mercado de valores imobiliários? Tá. Passar para o embaixador. Eu já vi que o embaixador se candidatou. O investimento nesses mercados necessita de cotas na China, né? É preciso ter uma cota específica, Qualified Foreign International Investor. E as instituições buscam cotas, mas a tradição das instituições que buscam essas cotas é ficar na região asiática. Eles ficam no mercado de Singapura, eles ficam no mercado de Hong Kong, eles ficam no mercado asiático e um pouco no mercado americano. No mercado americano, eles já começam a se expandir para o mercado americano. Mas eles não vêm para a América Latina, como vão muito pouco para a Europa. Ou irão para outros poucos. Eu acho que isso é alguma coisa que vai aumentar na medida em que a China abra um pouco mais a conta de capital, e ela diz que abre, ou seja, a necessidade de cotas seja menor, e, segundo, um próprio processo de internacionalização da economia, e a economia passando a olhar oportunidades que hoje ela não olha. Mas, pelo momento, eu acho que toda a mentalidade do investidor chinês é muito focada no mercado asiático. Obrigado. Vamos passar para a próxima pergunta, por favor. Marcos Yankee, lá do INSPER. Eu queria ouvi-los sobre o cenário, digamos, otimista e pessimista, falando lá de futurologia, embaixador, dessa guerra comercial, Estados Unidos e China. Qual é o cenário para o Brasil que vocês veem mais otimista e mais pessimista como consequência da guerra comercial que está aí? Se me permitir, eu posso pedir para passar pelos 3 participantes do painel essa pergunta? Posso começar? Eu acho o seguinte, eu acho que o cenário da guerra comercial não é um cenário que vai se resolver no curto prazo. Eu acho que o cenário de guerra começou na área comercial, dali passou para a área das políticas públicas e depois passou para a área da tecnologia. A área comercial é fácil, péssima solução, porque significa voltar à economia administrada, não é? Mas a China pode. Com a economia administrada, vou comprar mais soja, vou comprar mais isso ou aquilo dos Estados Unidos, é fácil para a China resolver. A área de políticas públicas, eu acho que não tem solução, porque eu acho que o que os Estados Unidos buscam é incompatível com o que a China pode fazer, porque significaria chegar a China a padrões similares aos das economias capitalistas ocidentais, e isso não vai acontecer. A área de tecnologia, eu acho que poucos compreenderão. Talvez as empresas envolvidas possam compreender, mas poucos compreenderão. Mas tudo leva a crer que aí as possibilidades chinesas são muito elevadas. Ou seja, o Brasil, que no fundo é a sua pergunta, o que vai acontecer? Eu acho que continuarão a existir as oportunidades que hoje são vistas do curto prazo de aumento de venda de soja, de outros produtos dessa natureza, continuará a haver o risco de que a questão tenha um impacto mais forte sobre a economia internacional, reduza o crescimento da própria China e de muitas economias e cria uma confusão nos mercados, não é?
de alguma forma, eu acho que o mundo vai encontrar maneiras de se adaptar a essa nova confusão, que não são visíveis no momento, porque ainda existe essa expectativa de que, não, o problema vai se resolver. Como ele não vai se resolver, na minha opinião, de alguma forma as economias vão encontrar maneiras de se adaptar a essa realidade. E aí é muita futurologia se eu começar a especular sobre que fórmulas são essas. Obrigado. Eu posso passar pelo relato e deixar você por último? Pode ser, Fabi? Fui eu que escrevi o discurso dele. Não, eu acho que há uma dimensão adicional, além de tudo que o embaixador falou, que é o seguinte: o que levou à criação dos BRICS? Uma percepção de necessidade de ajuste do processo de governança global. Participamos dos BRICS, um exercício que, enfim, há elogios e há reticências, mas também participamos da Organização Mundial do Comércio. As normas do comércio estão aí. Sempre se disse que a China teve que se alterar muito, se mudar muito para entrar na OMC, mas uma vez que ela entrasse, ela iria mudar a OMC. E provavelmente é o que nós vamos assistir, né? Há convergências, há interesses, há uma preocupação na preservação da institucionalidade internacional, e eu acho que isso para países menores, ou players menores, como é o caso da economia brasileira, menores aí entre aspas, é muito importante você contar com um arcabouço institucional que assegure estabilidade e visibilidade das regras do jogo. Eu acho que, independente da coisa bilateral, a soma de esforços no âmbito multilateral veio para ficar e pode ser uma forma de lidar com essa situação de conflito. Muito obrigado. Fabi? Eu tenho dito que parece-me ser uma situação mais permanente do que temporária, esse patamar de tensão, né? E ele tem várias esferas, e eu acho que antes do comércio foi a questão do investimento. Acho que a hora que a China se torna, não só no Brasil, mas é um player global de investimento e aquisição, ela começa a ocupar um espaço que não ocupava. E isso incomoda, né? Então, não só a tecnologia que incomoda, o comércio já incomoda de longa data, mas os investimentos incomodaram. Então, eu vejo que a tensão comercial é mais fácil, entre aspas, de ser resolvida, porque tarifa, você impõe custo, você descobre como essa nova estrutura e se posiciona. Quando se fala em investimento, quando se fala em tecnologia, o cenário fica mais incerto, porque quem vai querer abrir mão do que conquistou até agora, né? Então, a minha pergunta é quem dá o ritmo daqui para frente? Quem começou, quem chamou a briga foram os americanos, mas não sei se os americanos darão a solução, né? Então, ainda é um jogo que está sendo jogado, que vai continuar sendo jogado, e a minha pergunta é quem dá o ritmo dos próximos passos. Ficar refém de decisões, de tweets, né, na verdade, é bem ruim. Então, eu vejo que o melhor cenário para a tensão é que medidas sejam conhecidas para que possam ser trabalhadas. Então, meu melhor cenário é, se é tarifar 25%, toda a pauta de exportação dos dois lados, ok, é uma informação que a gente sabe. Agora, vai ficar em dúvida, e os componentes eletrônicos? Compra ou não compra? E investimento? Como é a regra de investimento e aquisição, né? Então, para mim, o pior cenário é não ter definições. Eu acho que os mercados demandam decisões definitivas. Então, para o Brasil, dado um cenário de incerteza, de menor crescimento, tensões comerciais e protecionismo, a história mostra que é ruim para todo mundo, ainda que alguns ganhos temporários sejam até fáceis de serem vendidos. Não é bom para o mundo se fechar, o mundo ganha quando interage. Mas, dado o menor crescimento, eu me pergunto, o Brasil, como ele lida com esse menor crescimento? A gente perde mais um impulso de crescimento, torna o desafio local muito maior. Eu entendo, como o Renato colocou, tomar partido nessa hora é uma situação delicada, mas acordos bilaterais, uma questão estratégica e posicionamento, o Brasil tem que saber o que interessa e o que não interessa nessa hora, isso tem que ter muito claro, muita serenidade nesse momento. E quando se vê muitos estudos hoje de realocação de investimento, ou seja, se a China se torna inviável para algumas linhas de produção, você não vê o Brasil aparecer nessas listas. O Vietnã, Tailândia, México vão aparecendo nessas listas.
Será que é nosso papel aproveitar essa onda de ajustes e reformas e debates e recolocar o Brasil? Acho que a gente tem muita coisa para fazer antes disso. Mas é aparecer se o Brasil se recoloca nessa linha de atendimento de uma nova ordem produtiva, pensando só em comércio. Então, acho que são algumas considerações de uma situação mais permanente, de uma nova situação, de fricção, de tensão, de embate, de reposicionamento. Acho que a conclusão é essa: haverá um reposicionamento de nem A ou B, mas de novos players com novos espaços e numa esfera que o comércio é o mais fácil, ainda que bastante prejudicial de ser resolvido. As outras questões parecem muito mais complexas. E a última consideração de quem dá o ritmo, eu considero sempre as manifestações do governo chinês de que essa é uma longa marcha de um processo que eu escolho como e quando eu vou abrir. E é o que está acontecendo. Não é sob pressão, é sob a minha intenção. E eu já vinha num processo de abertura. Estou vendo, embaixador, o processo de abertura em vários mercados. Isso é a China que dá o ritmo. Não é quando e como alguém quer ou se pressiona. Então, o ritmo talvez seja dado daqui para frente, não pelos tweets, mas pelas decisões estratégicas que os players se colocam. Muito obrigado. Painel com conteúdo, dá vontade de não acabar, mas vou pedir desculpa a todos. Nós temos uma pressão de horário, vamos ter que encerrar o painel. Eu queria agradecer a todos os nossos palestrantes. Muito obrigado. Senhores, seguimos para o próximo. Obrigado.